Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos dar início ao estudo das funções e esse assunto está aqui no nosso material, no volume 1 que adotamos lá no nosso curso, corresponde aqui à unidade 3 e essa unidade tem aproximadamente aqui uns 280 exercícios, entre os exercícios de fixação, que são exercícios para você fixar o que aprendeu na teoria, e lá na frente tem os testes, que são exercícios de vestibulares, dos diversos vestibulares do Brasil, com todas as respostas certinhas, sem nenhum erro de gabarito. Então, não saia daí, hein? Você pode estar certo que esse é um dos assuntos importantes da matemática. Daqui desse estudo preliminar de funções vão surgir as funções de primeiro grau, funções do segundo grau, função exponencial, logarítmica, funções trigonométricas, etc. Mas vamos devagarinho, nós agora vamos te mostrar qual que é o conceito, o que vem a ser uma função. Vamos imaginar que um taxista abasteça o seu carro num posto de combustível onde a gasolina custa R$ 5,00 o litro. Então nós fizemos aqui, vamos construir aqui uma tabela, onde aqui eu vou colocar a quantidade de litros que ele coloca no seu tanque de combustível e ali o valor que ele deverá pagar. Então se ele colocar, por exemplo, 10 litros de combustível, se custa R$ 5,00 o litro, ele vai pagar R$ 50,00, ok? Muito bem, se ele colocar 15 litros, então ele vai pagar 15 vezes 5, que seriam R$ 75,00. Se ele colocar 30 litros, ele vai pagar R$ 150,00 e assim por diante. Se ele colocar, por exemplo, 40 litros, então ele vai pagar R$ 200,00 e se ele colocar, por exemplo, 50 litros, ele vai pagar R$ 250,00. Então nós podemos generalizar e dizer que o valor pago será 5 vezes a quantidade de litros, 5 vezes a quantidade de litros de combustível que ele colocará no seu tanque. Se nós chamarmos o valor pago de y e a quantidade de litros de x, você terá uma equação assim, y igual a 5 vezes x. Nós dizemos aqui que o y é uma função de x. Esse dizer que o y é uma função de x significa, em outras palavras, que o y vai depender do x. O valor y, que é o valor a ser pago, vai depender da quantidade de litros de gasolina que ele colocará no seu tanque de combustível. E uma observação importante é que a cada ou a todo valor de x corresponde um único valor de y. Para cada quantidade de combustível, de litros de combustível que ele coloca no seu tanque, para cada quantidade, ele vai pagar um único valor em reais, ok? Dizemos que a igualdade acima representa uma função. Com o tanque cheio, o taxista pega um passageiro que logo pergunta como é cobrada a corrida. O taxista explica: o taxímetro marca uma quantia inicial de R$10, que é a bandeirada, mais R$2 por quilômetro rodado. Temos então aí duas grandezas que se relacionam, uma é a quantidade de quilômetro rodado e a outra é o valor a ser pago ao taxista. Nós agora vamos representar usando dois diagramas A e B e aqui nesse conjunto A eu coloquei alguns valores de quilometragem percorridos, por exemplo, e vamos calcular aqui quais seriam os valores a serem pagos que eu estou representando aqui num conjunto que eu estou chamando de B. Então, se a quilometragem for 0,
o passageiro irá pagar apenas a bandeirada de R$ 10, não é isso? Bom, se a quilometragem percorrida for 2, por cada quilômetro ele paga R$ 2, então seria 2 vezes 2, que são 4, mais a bandeirada 10, 14. E assim por diante. Se a quilometragem for 5, 5 vezes 2, 10, mais a bandeirada, vai dar 20. Se for 10 vezes 2, 20, mais 10, 30. E se for 20 vezes 2, 40, mais 10, 50. Esses seriam os valores a serem pagos. Agora, o que a gente pode observar aqui, que para todo valor de A que eu coloque aqui, existirá apenas um valor correspondente em B. Vamos escrever isso. Então, a todo elemento de A corresponde apenas um elemento em B. Vamos dar uma detalhada maior nisso aí. Quando eu digo a todo elemento de A, significa que para qualquer valor que eu coloque aqui em A, eu vou encontrar um correspondente aqui em B. Agora, eu vou encontrar apenas um correspondente em B. Isso significa que para todo valor de A, sairá apenas uma seta de cada elemento aqui de A. Não é isso? É o que nós escrevemos aqui. Não sobra elemento no conjunto A. Então, essa observação número 1 está diretamente relacionada com esse todo aqui, né? E corresponde apenas um elemento em B, ou seja, não sai mais de uma seta de um mesmo elemento. Numa situação como essa, nós dizemos que essa relação entre essas variáveis aqui representa uma função de A em B. Vamos ver como a gente faz a notação dessa função, a representação dessa função. A gente indica assim, é uma função de A para B, onde eu pego um elemento x qualquer de A e associo a um elemento y de B. Esse y é chamado de imagem de x, f de x, que nesse caso aqui, as imagens de qualquer x são calculadas pegando os valores de x, multiplicando por 2 e acrescentando 10. Então, f de x aqui seria 2 vezes x mais 10. Ao conjunto A, nós chamamos de domínio da função e ao conjunto B, nós chamamos de contradomínio da função. Assim, nós representamos uma função. Dependendo da equação dessa função, ela recebe um nome. Essa aqui, por exemplo, é chamada de função polinomial do primeiro grau, porque a sua equação é um polinômio do primeiro grau. Assim, temos também a função do segundo grau, temos a função exponencial, onde a variável x aparece no expoente, temos a função logarítmica e também as funções trigonométricas, vários outros tipos de funções. Para que você entenda direitinho, vamos ver outros exemplos. Nós vimos que uma função nada mais é do que uma associação que você faz entre elementos de um conjunto A com elementos de um conjunto B, mas tem que atender a essa restrição. A todo elemento de A deverá corresponder apenas um elemento em B. Então vamos considerar esses dois conjuntos A e B e três associações, três relações. A relação R1, nós vamos pegar os pares x e y, tal que o y deverá ser divisor de x. Então, o de lá tem que ser divisor do de cá. Então, os divisores de 4, você tem o 2 e o 4 também é divisor de 4. Divisor de 9, você tem o 3. Então, os elementos em B são divisores dos elementos em A. Na segunda relação, R2, nós vamos pegar os pares x e y, de forma que o y, que é o que está lá em B,
deverá ser a metade do x. Então, a metade do 4 é 2 e a metade do 9 é 4,5, que não tem lá. Então, ao elemento 9 não será associado nem um elemento. E a relação R3, vamos pegar os pares x e y, de forma que o y deverá ser a raiz quadrada de x. Então, o de lá tem que ser a raiz quadrada do de cá. Então, a raiz do 4 é o 2 e a raiz do 9 é o 3. Dessas três relações, nós podemos observar que apenas uma delas representa uma função de A em B. É a relação R3, porque não sobra elemento em A e não sai mais de uma seta de um mesmo elemento. Ou seja, a todo elemento de A corresponde a apenas um elemento em B. Aonde que a relação R1 furou? Ao 4 não corresponde a apenas um elemento, né? O 4 está associado com o 2 e com o 4. Então está saindo mais de uma seta de um mesmo elemento. Isso não pode acontecer. E aonde que a relação R2 furou? A todo elemento. Ao 9 não está associado nenhum elemento lá em B. Então não pode sobrar elemento aqui nesse conjunto que é chamado de domínio. Okay? A relação R3 atende às duas condições. Portanto, é a única que representa uma função de A em B. Para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos fazer uma pausa aqui, mas eu te desafio a ver os próximos vídeos, onde nós vamos fazer um estudo detalhado sobre a função do primeiro grau, a função do segundo grau, seus respectivos gráficos e uma série de problemas contextualizados de primeiro e de segundo grau. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no nosso canal, fica aí o convite para que você faça a inscrição. Te vejo nos próximos vídeos. Até lá e um grande abraço.